dia, bom dia pessoal. Bom dia. Fala, bom dia pessoal. Oi, você é o Pedro, meu filho. Oi, Zé Luiz, bom dia. Dona Delmina, Priscila, bom dia a todos. Kátia. A Priscila sou eu, né? Tem outra Priscila ali também. Eu sou o papai. É o Bernardo, é? É o B. É. E a Laura? Onde está a Laura? A Naya foi para lá. Foi pra lá, né? Foi fazer o quê? Fazendo papá. Ah, tá fazendo papá. Ela voltou a dormir. Hoje eu tô com meus meninos aqui. A gente vai dar início ao nosso Evangelho no Lar compartilhado. Vamos sempre fazer todo domingo, das 10h30 às 11h. Bem rapidinho. Agora ó, vamos escutar. Existe aquela frase de Jesus que quando dois ou mais se juntam para falar o nome dele, ali ele estará presente, né? Então vamos começar nosso domingo de maneira bem feliz, né, meu filho? Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou um pouquinho mais distante para poder caber aqui, todo mundo, apesar de não estar muito bem enquadrado. Vamos elevar nossos pensamentos ao alto. Vamos pedir a proteção de Jesus, que Ele nos ilumine, nos ampare, que os nossos anjos guardiões nos intuam, que a gente consiga absorver todo o ensinamento que nos será passado agora através da leitura. A Laura está dormindo. Eu quero ler um pedacinho que é de um trechinho de uma música que é assim. Meu Deus, onde está? Deixa eu achar. Ixi. Esse aqui, inclusive, quem tiver curiosidade, tá distante. Existe alguns pequenos manuaizinhos de instrução para fazer o culto do Evangelho no lar, caso tenha dificuldade. Então a gente sempre inicia com uma prece, sempre pedindo a Jesus e aos bons espíritos que nos amparem e nos protejam, nos livrando de todo o mal. E eu vou ler um trechinho de uma música do Renato Teixeira, que é assim, ó. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir em romaria e prece e paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. A prece não precisa ser nada decorado, nem deve ser, mas ela tem que ser sentida e tem que ser bastante sincera. Porque somente assim ela rompe as barreiras e alcança o seu destino. Vamos lá. Eu selecionei
Tá, daqui a pouco a mamãe te dá água. Sim, bem lembrado, o Pedro tá cuidando da água. A gente separou uma jarrinha de água para que seja fluidificada e ao final a gente possa beber dessa água. Aqueles que assim desejarem podem manter e vai completando a jarrinha de água para ter água fluidificada ao longo da semana. Nós vamos ler hoje um trechinho. Adulto. O adulto vai ler agora o trechinho do capítulo 17, Sede Perfeitos. Quem tiver com o evangelho aí, abra, por favor. Capítulo 17, Sede Perfeitos. O item 4, os bons espíritas. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o espiritismo conduz forçosamente aos resultados acima expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita como verdadeiro cristão, pois que ambos são a mesma coisa. O espiritismo não cria nenhuma moral nova, apenas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, facultando uma fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações não compreendem suas consequências nem o seu alcance moral, ou se os compreendem, não os aplicam a si mesmo. A que se deve isso? A alguma falta de clareza na doutrina? Não, visto que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da sua própria essência, e é isso que constitui a sua força, porque vai direto à inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não se acham da posse de nenhum segredo oculto ao vulgo. Será então preciso compreendê-lo uma inteligência fora do comum? Não, porque se vêem homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que inteligências vulgares, moços mesmo, mal saídos da adolescência, eles apreendem com admirável precisão. Isso resulta de que a parte, por assim dizer, material da ciência requer somente olhos que observem, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar de maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade, maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado. Em algumas pessoas, os laços da matéria são ainda bastante tenazes para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. O nevoeiro que os envolve tira-lhes toda a visão do infinito, razão pela qual eles não rompem facilmente com seus gostos nem com seus hábitos, não compreendendo que haja qualquer coisa melhor do que aquilo que são dotados. Para eles, a crença nos espíritos é um simples fato, mas que pouco ou nada lhes modifica as tendências instintivas. Numa palavra, não percebem mais que um raio de luz, insuficiente para guiá-los e lhes facultar uma vigorosa aspiração, capaz de vencer as suas inclinações. Prendem-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem incessantemente aos espíritos que os iniciem novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os segredos do Criador. São os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam diante da obrigação de reformarem, ou então guardam as suas simpatias para os que compartilham de suas fraquezas ou de suas prevenções. Entretanto,
A aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo em outra essência. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina a matéria de modo mais completo dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar as fibras que nos outros se conservam inertes. Numa palavra, é tocado no coração, daí porque é inabalável a sua fé. Um é como um músico, a quem bastam alguns acordes para comover, ao passo que o outro apenas ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, outro que aprende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se dele e sempre o consegue, desde que tenham firme a vontade. Na verdade, me foi pregada uma peça, porque eu queria ter falado sobre o homem de bem e acabei lendo do Bom Espírita. Se vocês conseguiram acompanhar a leitura através do Evangelho, Felizes para sempre. para sermos felizes para sempre, é necessário que a gente pratique a nossa reforma. Como muito bem dito aqui, Todos felizes para sempre. Alguns de nós, todos felizes para sempre. tá bom, alguns de nós já vêm nessa encarnação com a maior receptividade, né, de entender a mensagem do Cristo e principalmente de praticar a mensagem do Cristo através dos exemplos. Muito mais do que as leituras, os exemplos que nós praticamos na nossa vida é que norteiam o nosso bem-querer, o nosso bem-sentir. E através dele, não é enfim ainda não. Através deles, né, dos nossos bons sentimentos, da nossa reforma íntima, é que a gente faz essa conexão com o alto. Muitos estamos ainda ligados e esperando os fenômenos mediúnicos aparecerem. As materializações, as psicofonias, as psicografias, mas efetivamente não é isso que o Cristo passou pra gente. Não foi isso que o Espírito da Verdade nos trouxe. As manifestações mediúnicas, elas não nos tornam melhor, né? Aqueles que têm a capacidade auditiva, visual ou mesmo de psicografar, não tem uma capacidade melhor, não significa ser um melhor espírita, um melhor cristão. E eu vou chamar de cristão porque tem pessoas que não praticam o espiritismo, né? Não seguem a doutrina espírita, mas seguem a doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo, ela nos propõe o nosso aperfeiçoamento, que a gente dome as nossas más tendências, as nossas más inclinações. É um exercício. Não quer mais? A gente precisa domar essa má tendência de não querer mais. A gente está falando do Papai do Céu. Que a gente consiga, ao longo dessa semana... Pega a Peppa lá pra mamãe, por favor. Pra gente ensinar pra Peppa. Que a gente consiga, ao longo dessa semana, controlar... A mamãe vai te dar água, só um minutinho. Que a gente consiga controlar as nossas más inclinações, sobretudo nos sentimentos, né? Da impaciência. O que você acha, Ju? Acho que é um trabalho aí. É um trabalho diário aí que tem que ser feito. Que não é fácil. A gente vive, eu acho que o mundo de uma forma geral
conspira muitas vezes para que a gente saia dessa linha, né? Mas eu acho que a gente tem que se esforçar e tem que trabalhar, vibrar sempre para buscar esse encontro aí de viver bem, de se permitir, né, melhorar. Essa quarentena tem servido de um exercício muito grande. Pega a marcha para mamãe, por favor. Um exercício muito grande, né? De paciência, de tolerância. E às vezes uma das nossas más tendências é a impaciência, a intolerância. Que a gente consiga fazer esse exercício ao longo dessa semana. Né, filho? O que você acha? O que você acha? Ah, é mesmo, Bê? É mesmo? Ah, é, filho? Que a gente consiga resgatar os laços que nos unem em família. Lembrando que a família não é apenas a família consanguínea, né? Sabemos todos disso. Somos colocados nos lares de maneira perfeita, porque é dentro desses lares que a gente tem a capacidade de aprimorar e de burilar o nosso comportamento. Muitas das vezes a gente é colocado em lares onde existem conflitos, e esses conflitos, a gente não tem que encarar como um formato ruim, um fardo, ou um karma, ou um resgate, ou seja lá o nome que quiserem dar, um castigo, mas pelo contrário. Né, meu filho? Como uma forma de aprendizado, né, Bernardo? Uma forma de aprendizado para que a gente melhore, não para que a gente melhore o outro, mas para que a gente melhore a nós mesmos, que a gente modifique o nosso comportamento, muitas vezes intempestivo, muitas vezes belicoso, então que a gente se freie. Se você, por algum motivo, nesse momento, está passando por alguma turbulência, por alguma situação que esteja te afligindo, te desagradando, você já olhou com a lupa do ruim, já olhou com a lupa do que não quer. Mas tenta, por um minuto, tirar essa lupa do ruim e tenta encarar como um aprendizado. Tenta encarar como uma forma de melhoramento pessoal. Filho, é difícil sim. Eu sei que é difícil, mas tenta encarar como uma forma de melhoramento pessoal, uma oportunidade de modificar os seus sentimentos, os seus maus sentimentos, né? Porque os bons sentimentos, eles precisam se sobrepor, eles precisam expandir e ganhar muito mais espaço na nossa vida, para que ganhe mais espaço na vida do outro também. Então, fica aqui o meu desejo para que essa semana seja de reflexão. Aquilo que não está te fazendo bem, você já sabe que não está te fazendo bem, mas dê um olhar mais generoso para esse momento. Tenta olhar para ele como uma forma de aprendizado. Tem um livro que se chama Lar, Escola das Almas. Não à toa estamos nesse lar, né? Nós estamos sim para nos capacitar, nos melhorar e consequentemente, não meu filho, aí não pode, e consequentemente a gente conquistar o nosso tão sonhada evolução espiritual, né? Tem um rapazinho subindo do lado contrário da mesa, meus queridos. O B tá chorando, mas veio para dar um bom dia, para fazer o evangelho no lar. O Pedro também. O Pedro foi pro outro lado da tela. Tá atrás do celular. 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 Tá atrás do celular.
E voltando aqui, né, na nossa prática do Evangelho no Lar, que a gente consiga... Ah, Priscila, eu não consigo fazer o Evangelho no lar com a minha família. Eles têm orientação religiosa diferente. Primeiro, o Evangelho no Lar, ele não tem que ser feito apenas para quem é espírita, não é isso. A gente está falando do Cristo, né? A gente está pedindo a proteção dos bons espíritos. A gente está pedindo a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo para que Ele nos cubra de bênçãos, para que a nossa semana seja tranquila, para que o nosso lar seja protegido e abençoado. Então, não tem nada que ver com uma doutrina específica. Obviamente que a doutrina espírita, ela tem mais essa prática. Enfim, eu convido vocês a chamarem a família, a montarem uma mesa. Vocês estão vendo, eu tenho criança que não para. E isso não pode ser impeditivo para que a prática da realização do Evangelho do Lar permaneça no lar. Ah, mas tocou o telefone, chegou uma visita, ou tem um parente que está aqui nos visitando. Enfim, convide o seu parente. Uma das melhores formas de falar de Cristo é divulgar o seu Evangelho. Então, que vocês consigam implementar essa prática na casa de vocês, que vocês possam estar conosco todo domingo às 10h30 da manhã aqui. E quem tiver e conseguir... Ai, quase que acontece uma tragédia aqui no meio do nosso Evangelho. Quem conseguir, faça um print da tela. Eu não estou conseguindo fazer o print aqui, mas faça um print da tela com você aparecendo também. Ah, não dá. Besteira, tô falando besteira. Porque eu ia querer compartilhar. Tira uma foto de vocês, quem tiver feito. Se quiser, me manda pra gente fazer um muralzinho do nosso primeiro Evangelho no lar. Tá bom? Quer falar mais alguma coisa? O B já tá tomando a mamadeira fluidificada dele. Quer fazer a prece final? Eu vou fazer uma prece que eu acho que todo mundo sabe. A Machu está dormindo daqui a pouco. Só acorda lá para as 5 Só horas da acorda tarde. depois do Evangelho no lar. Eu vou convidar vocês, já que hoje é domingo, para que a gente faça juntos a oração que o Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis de cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Graças a Deus. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal que nós praticamos, pelo nosso mal pensar, pelo nosso mal agir, pelas nossas omissões, pela nossa intolerância. Perdoai-nos, Senhor, por exigirmos sempre que as coisas saiam da nossa maneira. Perdoai-nos, Senhor, por nós não termos ouvidos para ouvir. E pelo papai, né? Proteger o papai, né? Perdoai-nos, Senhor, por não termos ouvidos de ouvir. Muitas vezes a gente consegue escutar os que estão fora, mas aqueles que estão dentro dos nossos lares, a gente não escuta. Pela mamãe também, né, Senhor? A gente é muito duro e muito rígido com aqueles que estão coabitando conosco. Que a gente seja mais leve, que a gente seja mais fraterno e que a gente faça dos nossos lares o melhor mundo possível para se habitar. Que assim seja
hoje, agora e todo sempre. Graças a Deus. Obrigada, queridos, vocês estarem aqui. Ô, Cris, a Cris falou que a filha dela, a Laura, né? Pegou uma foto da nossa família e começou aqui, colocou aqui. Tira uma foto, Cris. Manda pra mim, se você permitir. A chupeta, tá bom. E pra eu fazer um mural. Eu espero que vocês tenham conseguido ouvir. Eu vou pegar a chupeta. Vem pegar a chupeta. Apesar das interferências aqui sonoplásticas. E eu separei uma leitura. Coloquei tudo ajeitado aqui, mas o meu companheiro Obrigado. de nada. Vem aqui para falar com as pessoas. Eu separei. Vem aqui. Vem aqui, ó, que a mamãe vai fazer uma leitura. E você vem aqui falar com as pessoas para poder ver a machinha. Ó. Agora a mamãe vai fazer uma última leitura e eu vou dar bom domingo, tá? Os espíritos... Vai lá pegar a marcha. Pega a marcha lá. Então pega. Os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra. E semelhantes às estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Coisa mais linda, né? A gente roga aos Espíritos do Senhor para que eles venham nos auxiliar. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu, a mamãe tá indo, ressoam como sons de trombetas e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos a vós homens para o divino concerto. Coisa mais linda. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Orem, meus amigos. Clamem a Jesus a misericórdia, o perdão, a paz. Clamem a harmonia no lar. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros. E dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Que o reino dos céus seja, nesse momento, implantado nos lares de cada um de nós. Que a gente clame ao Senhor que Ele entre e habite conosco, hoje, agora e sempre. Porque somente através dele que a nossa transformação é possível. Somente através da presença do Cristo em nossas vidas que nós somos capazes de nos modificar e fazer do nosso mundo um lugar muito melhor para habitar. E nesse momento o nosso mundo é o nosso lar. Fiquem em paz, que Jesus lhes abençoe, nos proteja e lhes dê uma semana de muita, muita harmonia, de muita saúde e de muita união. Graças a Deus. Todos nós. Um beijo muito carinhoso. Até domingo que vem, se Deus quiser. Chame os amigos. Beijo, B. Manda beijo. Beijos. Um beijo. Um beijo, minha gente. Boa semana. Fiquem com Deus. Eita, tem pelo aqui. Jesus abençoe. Fui. Beijo, papai. Beijo, pessoal. Quem não conhece, essa é minha família. Esse é o Ju, meu marido. Esse é o Bezinho, o meu príncipe. Aquele rapazinho que saiu daqui é o Pedro, meu outro príncipe. E a minha princesa tá dormindo o sono dos justos, tá? Ela até começou aqui, né? Mas não Mas ficou. antes de começar, ela saiu. Beijo, gente. Bom domingo. Tchau, tchau.